dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 17 de março, sexta-feira. E aí começamos com Preta Pretinha, Novos Baianos, só porque é sexta. Bom dia, Carol! Como é que tá? Tudo certo? Como é que tá, Preta Pretinha? Bom dia, Paulinha! Essa música aí tem muita história. Na época que eu morava em Pelotas, as sextas-feiras eram algo surreal. Bom dia, Isis. E aí, Isis? Como é que foi ontem? Gostou, não gostou? Como é que foi? Me conta depois lá no WhatsApp. Bom dia, Luana. Tudo bem? Essa música é muito legal. Tem muita história. Bom dia, Maria. Só não passava, somente só. Bom dia, Carla. Tudo bem? E aí, Mauro? Depois dá uma olhada lá, Mauro, no WhatsApp. Bom dia, Stanley. Tudo certo? Te dizer, né? Olha aí, ó. A Marta é maravilhosa. Te conto sim. Eu te disse. Bom dia, Rossana. Bom dia, Eliana. Tudo bem? Ia me chamar. É muito legal. Novos Baianos, né? Eles são sensacionais. Estão todas bem? Todos bem? Entrou Cozinha Calma? Ana Paula, tudo bem? Olha aí, Carolina. A Kátia não entrou ainda, ela vai lembrar dessa música. É isso aí. Então, bom dia a todos, todas as cantigas. Vamos lá, deixa eu só resolver aqui. Kátia, vou botar de novo porque tu entrou agora, porque eu acabei de falar em ti, olha aí. Lembra dessa? Lembra, Kátia? Sensacional, hein? Bom dia, Rosicler Muneroli. Como é que tu tá? Bom dia, Rosali. Bom dia, Carla. Olha aí, Kátia. Tem história, né? Bom dia, Marta. Marta Isis acabou de dizer: a Marta é maravilhosa. Que vocês andaram conversando ontem, meninas? Vai saber, né? O que se passa? Vai saber. Aí entre elas, deixa elas conversarem. O Poder das Daquines. Falando em Daquines aí, né? Editora Luz da Letra, por Micaela Haas. Tá vendo? Tá vendo, Marta? A gente vai construindo uma mandala. A Kátia disse: o relógio despertou e fiquei. Deixa ele. Quem é ele para te mandar, né? Bom dia, Conceição. Então, notícia da paróquia, você já sabe, tá o despertinho no ar ali. Quem puder ir compartilhando, quem é da região aqui, fortaleça esses laços. Tem muitos jovens querendo entender o que está acontecendo. É de 12 a 18 anos. É um projeto inédito, original aqui na região. Ontem uma pessoa lá de Camboriú me procurou e disse: nossa, que projeto bacana, eu estou com uma ONG aqui, quero implantar algumas formas, aí dei algumas dicas. E ela disse: o problema é que os jovens estão muito carentes. Eu disse: não, vamos corrigir essa frase. Eu acho que eles não estão carentes. O problema dos jovens é que eles estão sobrecarregados. A carência não é um problema. A carência não é um problema para os jovens. Eles estão bebendo as informações num hidrante. Sabe como é beber no hidrante? Impossível. Daí depois ela disse: tem razão, na verdade eles estão carentes de projetos para eles. Aí sim, aí estão carentes de projeto para eles. E esse é um projeto que a gente está fazendo para os jovens. Então quem aí tem alguém em casa, ou amigo, não sei o que, de 12 a 18 anos, ou mesmo que não tenha, compartilhe o material que a gente está colocando ali. Vocês vão ver a riqueza desse material. Foram meses que a gente ficou construindo esse material desde o ano passado. A gente foi se reunindo todo esse grupo, os domingos a gente se reunia para montar esse projeto. Então a gente discutiu muito o projeto. Bom dia, Tati. Bom dia, Ângela. A gente discutiu bastante o projeto.
cada fala de cada um, assim, como vai conduzir, né? Eles mostravam o projeto, a gente discutia, bom dia Rosa, bom dia Fátima. Então quem está aí no grupo que participou sabe, e era bem isso. E a gente ouvia o projeto de cada um dizendo, não, vamos cuidar isso, vamos cuidar aquilo, né? E sempre com uma neuropsicopedagoga ajudando a Lu Abreu, com o educador o Bruno, com todo mundo com as suas falas. Bom dia, Lucilena. Então ajudem a divulgar, é para os jovens, não é para nós isso, é para os jovens saírem desse enrosco. E o ano que vem, provavelmente a gente faça esse mesmo projeto para os adultos. Agora eu estou fazendo um modelo jovem. Ano que vem a gente vai lançar para os adultos. Bom dia, Luciane Hall. Vamos lá. Tornando-se um sem-teto. Bom dia, Lu. O professor de Pema. Oi, mãe, tudo bem? Tem que dar bom dia para a mãe, né? Senão já viu, né? Depois eu vou ter problema. Mãe, onde é que a senhora anda? Depois eu vou lhe perguntar. O professor de Pema ensinou-lhe exatamente isso. O professor de Pema é o Trungpa Rinpoche, né? Sua devoção por Trungpa Rinpoche desenvolveu-se lentamente, ao longo de 10 ou 15 anos. Cerca de 4 anos antes da morte dele, sua hesitação evaporou. E ela sentiu uma devoção inabalável. Ela conforta os alunos mais novos que estão lutando com sentimentos contraditórios em relação aos professores. Se a devoção se estabelecer imediatamente, pode ser a sensação de que agora você tem uma nova mamãe ou um novo papai. E esse é um sentimento aconchegante. Mas, ao nos tornarmos budistas, não ganhamos uma nova família. Tornar-se budista é tornar-se um sem-teto. Na época em que o Chögyam Trungpa morreu, em 1987, olha aí, Carolina, o ano que eu te conheci. Pensar. O ano que eu conheci a Carolina. Na faculdade de arquitetura. Por isso, Carolina, a musiquinha aí, ó, o Donto. Ficou ligado, né? Ele havia conquistado o respeito de muitos de seus colegas, como um mestre altamente realizado. Mas seu espírito extremamente não convencional muitas vezes confundia os alunos. Vários professores desse livro, incluindo Tenzin Palmo e John Halifax, lembram-se de como ele tentou seduzi-las. Em sua autobiografia, a esposa britânica de Trungpa Rinpoche, Diana Mukpo, descreve o relacionamento de seu marido com um grande número de namoradas, suas festas descontraídas e o protocolo elaborado que governava a vida em casa. Trungpa estava sempre tentando nos ensinar a relaxar na insegurança, na falta de chão. Sou muito grata a ele, independentemente de qualquer coisa, disse Pema Chodron em uma entrevista a Ellen, alguns anos após a morte dele. O Rinpoche me aborrecia muito. Eu não conseguia enganá-lo e isso era desconfortável, mas era exatamente o que eu precisava. A questão é assim, ó, claro, ali tem o exagero, né? Mas a questão é que o professor não está aí para tornar a vida do aluno confortável. É bem pelo contrário, é para tornar desconfortável. Essa é a ideia. Se é para tornar confortável, compra uma almofada. O professor está ali para incomodar, para trazer desconforto. O professor não é um pai, não é um terapeuta, o instrutor de meditação budista, ele vai te trazer desconforto, constantemente. Para quem vem nas minhas aulas sabe. Deixa as coisas confortáveis. Confortável fica em casa, no sofá, vendo Netflix, né? Quando Ellen Chorkov pressionou Pema Chodron para falar sobre os relacionamentos de Trungpa Rinpoche, Pema disse: Rinpoche amava as mulheres. Ele era muito passional e tinha muitos relacionamentos com mulheres. Aí é complicado. Eu falo no sentido de deixar desconfortável quantas coisas que eu digo que as pessoas precisam elaborar, né? E, bom, para quem vem aqui sabe. A Lu aí colocou exatamente. E é isso. E muitas pessoas não entendem, se afastam, e aí depois voltam anos depois e dizem, entendi, daí perdeu um monte de tempo, né? Por birra, por eguinho, e assim vai indo. Eu tenho muitos professores que eu não consigo entender e eu continuo colado neles para tentar entender por que eu tenho aversão a eles. E continuo estudando eles. Porque tem uns que eu tenho aversão, assim, aversão. A aversão não são eles, sou eu. Eu tento entender a minha aversão.
Ontem eu falei isso eu tenho algumas mentorias que eu dou individual, para quem não sabe. Então ontem à noite era uma mentoria para uma determinada pessoa, empresário. E então a gente se reúne particularmente. Então a cada quinta-feira ele vem e a gente conversa. E a gente falava sobre isso. Bom dia, Rexigel, tudo bem? A gente falava sobre isso assim. Ele me pediu para eu explicar sobre as questões de base da mente, né? A base da mente é um lugar em que a gente vai escolher ficar. Qual é a base da minha mente, né? Então, por exemplo, ele é um amante de vinhos, né? E um admirador de vinhos, né? Enfim. E aí eu disse, bom, então antes de tu pegar um copo, quando tu pegar uma taça de vinho, tu observa primeiro para que lugar aquela taça te leva da tua mente. Antes de tomar. E antes mesmo de pensar em tomar, quando tu está pensando em tomar. Então é exemplo do vinho. Pode ser qualquer coisa, comida, pode ser o chocolate, pode ser o sexo, pode ser a televisão, a série, o filme, tudo, entendeu? Então para ele, no caso, o vinho. Qual é a base? Para onde a minha mente vai quando eu penso em tal coisa? E aí naquele momento tu evita, faz uma separação desse objeto que te leva para esse lugar, da mente. Porque não é um objeto. Não é o objeto que te leva, ele é só uma representação do espelho da tua mente. Então ela vai trazer essa informação e ela se projeta fora de nós, há essa dualidade, há essa coemergência. Então eu olho para aquilo e digo, isso me remete a tal coisa. Não é aquilo. É um lugar da mente em que tu vai quando aquilo surge. E aquilo surge primeiro na mente. Senão ele não se manifesta no cotidiano. Não se manifesta. Um exemplo disso é quando a gente começa a estudar determinadas coisas, né? A internet é um exemplo disso, né? Tu digita ali calça, tu tá ferrado, né? Porque ela vai te mostrar agora para sempre, pro resto da tua vida, até tu morrer. A internet vai te botar um monte de informações sobre calça, assim, daí tu não quer mais saber sobre calça, mas ela vai continuar colocando. Então é pro lugar da base da mente onde eu vou. Então treine isso. Treine isso, um treinamento. Isso que eu fiz com ele ontem. Nós vamos treinar isso. Que lugar da tua mente tu vai, quando, né? E sem executar aquilo, sem beber o vinho, sem fazer o sexo, sem comer o chocolate. É lugares da mente. Fez sentido isso para vocês? Porque eu tive que atropelar assim a explicação. Bom dia, Aline. Mas é isso. E aí quando eu vejo, eu tomo a taça de vinho. Tomo na primeira vez. Na segunda eu não correspondo. Na terceira eu já não preciso mais. Na quarta eu já só penso. Na quinta eu já, né? Às vezes todas, né? E aí aquilo tu não é mais escravo daquilo. Então tu vai tomar, ou vai fazer o sexo, ou vai comer chocolate, ou vai pescar, sem ser escravo dessa aparência ilusória que não é mais sólida. E aí tu tá livre daquela marca mental. Aí tu vai para outra. E a gente vai desconstruindo cada marca, entenderam? É mais ou menos isso. É uma marca por vez. E não envolve outras coisas. Ou seja, a responsabilidade é toda tua para desconstruir isso. Não tem antepassados, não tem trabalhar com outras formas de terapias. É só tu e tu, olhando para isso. E aí tem pessoas que não aceitam isso quando eu digo. Ficam brabinhas. E saem batendo porta. Eu só dou risada. Olhando para trás, eu teria dito a outras alunas que aquilo fazia parte, caso se envolvesse com ele. Você deveria ler todos os seus livros, assistir a todas as suas palestras e realmente tentar se aproximar dele. O Trungpa Rinpoche, os ensinamentos dele são incríveis. Ele como pessoa não me atrai, mas os ensinamentos são incríveis. E você deve fazer isso, tem que saber separar o mestre do homem, a mestra da mulher. E você deve fazer isso sabendo que poderá receber um convite para dormir com ele. Portanto, não seja ingênuo a respeito disso e não pense que você precisa ou não precisa fazer aquilo. Mas você tem que decidir por si mesma quem você acha que esse cara é. Como mulher, ela diz, eu não gosto que muitos professores abusem de suas posições de suas alunas. Mas fico tentada a dizer que quando um professor tem grande realização, na verdade, é diferente de que quando não tem. Mas quem é que decide? Então esse é um tema polêmico, né, gente? Aí cada um aí vai pensando da sua forma, né?
Meu próprio professor não seguia normas éticas e minha devoção por ele é inabalável. Então isso para mim é um grande koan. Então koan é uma frase, uma frase, não chega a ser um texto, que não tem saída. É um beco sem saída e que faz com que a nossa mente ela tome um baque assim. Por fim, Trungpa Rinpoche morreu em decorrência de alcoolismo. Mas foi depois da morte dele que sua comunidade enfrentou seu maior desafio. Ele estabeleceu um sucessor que revelou altamente promíscuo e HIV positivo, mas manteve sua doença em segredo e infectou outros alunos ao longo de vários anos. Então o karma dele se ferrou, né? O choque que se seguiu abalou a comunidade de Shambhala. Depois que o caos se instalou, Pema recorreu à sua própria prática principal. Permanecer na ausência de base. Aquilo que eu estava falando há pouco para vocês. Aí quando tu estabelece, que tu reconhece as bases que fazem com que tu te movimente, tu reconhece a própria ausência da base. E aí o troço começa a acontecer. Porque na verdade não há base nenhuma. Tu busca bases e depois tu percebe que não há bases. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. A preocupação aqui, obviamente, é de não querer que os alunos se machuquem. Mas Pema continua dizendo que não gostaria de ver uma lista de professores ruins ou bons. Uma divisão organizada de santos e pecadores. Isso de bons ou ruins é uma coisa que é criada dentro de um sistema ocidental. Em outras vertentes religiosas, outras vertentes de filosofia, não tem esse processo maniqueísta dessa construção dual. Por exemplo, no candomblé, né? No candomblé. Não existe a figura do bom ou do ruim. Então, por exemplo, a igreja vai condenar quando o candomblé fala do orixá Exu, né? Dizendo que ele é o diabo na construção de Yorubá. Né? E não é. Exu é o ego, Exu é a manifestação do homem no mundo dentro dos seus processos de contração, de manifestação, de ir para o lado negativo da sombra ou da luz. Ele é apenas uma manifestação, mas ele é uma manifestação alegre também, de energia. Muitas pessoas que eu conheço têm o regente Exu, né? Que são pessoas dinâmicas, são pessoas alegres, dispostas, né? Meu pai tinha mania de dizer isso. Olha lá o Exu se manifestando. Meu pai era da Umbanda, né? Era médium. Aí ele dizia, olha o Exu. Chegou o Exu. Exu Mirim. Ele nos chamava de Exu Mirim, para vocês terem uma ideia. Então, claro que a gente entendia que aquilo não era ruim. Era quando a gente estava enlouquecido, assim, né? Correndo pela casa. Olha os Exu Mirim se manifestando. A energia. Aí vai um outro sistema e diz, não, isso é manifestação do mal. Não existe maniqueísmo dentro do candomblé. Adoro essas coisas. Nem sei onde eu parei. Para muitos de nós, essa é a nossa herança. Fazer as coisas 100% certas ou 100% erradas. Para mim, tem sido um grande alívio relaxar aos poucos na coragem de viver na ambiguidade. Você não consegue tornar isso certo, você não consegue tornar isso errado. Então, bem, mal, certo, errado, não é uma construção, né? Nunca conheci alguém que estivesse completamente certo ou errado. Pema acredita que o que ela vê nos outros é um reflexo de si mesma, certamente. Eu só sei sobre mim. Quando ouço pessoas julgando com muita severidade, sinto que estou ouvindo tanto sobre seus obstáculos quanto sobre os problemas em questão. Então, como é que é aquilo mesmo? Alguém sabe aí, né? Eu sempre me perco. Então, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É isso? É, né? Coragem de viver na ambiguidade. Isso mesmo. A Aline repetiu ali. É isso aí. Bota num espelho, assim. Faz uma tatuagem, Aline. Faz uma tatuagem. Eu não posso brincar com isso. Já tive vários alunos que fizeram tatuagem das frases. Assim, de, meu Deus. Mas tudo bem, é isso aí. Até minha filha tem tatuagem de frases assim. Não, vou te dizer, meus filhos todos têm.
Quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem, quando a noite vem. Lembrei da música do Chico Buarque. Pá. Aí sim, né? Tatuagem é algo sensacional. Que música linda. Quem conhece tatuagem do Chico Buarque, ouça ali para ver o que é uma música construída, linda, maravilhosa. Pare com isso. Não. Aí ela diz aqui, ó. Eu só sei sobre mim. Estou ouvindo sobre os lugares nelas mesmas com os quais não conseguem se conectar. Isso, diz ela, não deve ser confundido com ver o que está sendo feito de errado. E apenas dizermos, pare com isso, não aconteceu nada demais. Então, quando as mulheres vêm até ela com sentimentos de raiva e traição e reclamações sobre professores do sexo masculino, ela nunca diz, não há mal nenhum. Isso é apenas uma viagem sua, né? Não dá para dizer isso, né? Em vez disso, ela pergunta, você realmente quer ver as coisas, quer que as coisas sejam curadas? Ou você só quer provar que alguém está errado? Vingar-se e culpar os outros nunca curam nada. Nem vou entrar nessa história porque isso aqui é um lugar deles, né? Tem muitas coisas que a gente tem que discutir ali primeiro, olhar com mais cuidado. Ela prefere manter a questão sobre o guru aberta. Eu sei que o amo, mas não sei quem ele era. Em referência à tradição Zen, Pema chama isso de mente do não saber. Minha devoção eterna a Trungpa Rinpoche deriva dele me ensinar de todas as maneiras que nunca se pode fazer com que as coisas sejam certas ou erradas. Eu estou falando aqui agora e lembrei que tem um bar chamado Volúpia, que é um bar de resistência aqui em Lajeado. Bom dia, Amanda. E fica aqui no bairro onde eu moro, no bairro americano, e os moradores do bairro, não nós aqui, porque a gente não faz parte dessa associação, reclamaram do barulho, reclamaram que da não sei o que, e pediram o fechamento do bar. Na verdade, o bar é um bar de resistência, né? Um bar de luta, principalmente das mulheres, é um grupo LGBTQ+, né? Então é um bar de resistência e muitas vezes, na maioria das vezes, é feito atividades, é feito passeatas, né? A gente já participou de passeatas, né? A favor das mulheres, a favor dos LGBTQ+, enfim. E isso incomoda as pessoas. Então procurem ali Volúpia Bar no Instagram, né? E eles tiveram que fechar as portas porque estavam incomodando. É só ser um pouco diferente daquilo que tu tá, né? E aí aquilo... Na verdade, o que acontece, né, gente? É novamente a questão da base da minha mente, né? Onde eu opero. Aí as pessoas... Não é o Volúpia, não é o movimento LGBTQ+, é quando as pessoas olham para dentro do seu depósito de consciência e faz brotar uma semente. E aquele lugar ali, Volúpia, faz brotar uma semente dentro da pessoa. Então ela não dispensa a raiva para o bar, para o lugar, para o movimento que tem com a sua validação. Ela se indigna porque aquilo fez brotar uma semente dentro dela. E ela, ao invés de resolver essa semente, observar essa semente brotando, ver por que ela brota, ver as causas e condições, né? Revela, a Marta diz, diferente incomoda, revela. Então a pessoa se revela. Aí ela vai lá e apaga aquilo. Não, eu preciso tirar aquilo da minha frente, eu não posso ver. Isso é coisa do demônio, né? Aí, então demônio vem de diabolé. Já é divisão, né? A divisão daquilo, uma divisão de uma estrutura de um outro lugar, assim. Assim como o pecado é um passo em falso. Pecado não é pecado, da forma como a gente entende pecado. Bom dia, Malu. Bom dia, Cris. Então, o pecado que as pessoas estão vendo é um passo em falso. Só que o pecado foi assumido, essa palavra pecare, pela Igreja Católica e foi colocado numa outra condição. Não, é um passo em falso em direção a, entenderam? Em direção a Deus, né? E aí foi construída essa ideia. Mas pecado, pecare, né, do latim, é simplesmente um passo em falso. Pode ser um passo em falso em qualquer coisa, no teu trabalho. Né? Eu cometi um pecado no meu trabalho, eu cometi um pecado em relação aos meus filhos, eu cometi um pecado em relação a uma relação, eu cometi um passo em falso. Né? É um movimento. Então a gente tem que ter cuidado com essas manifestações aí, porque elas revelam, na verdade, vai falar mais da pessoa, desse grupo de moradores aí que resolveu que o bar não pode estar aberto, falar mais deles do que do próprio bar, né? Ou seja, eu tenho isso em mim, não façam despertar, não despertem isso em mim.
Aí eu começo a ter um pouco de medo. Agora eu tô com um pouquinho de medo dos moradores do bairro. Não mais do bar, eu tenho um pouquinho de medo. Os vizinhos devem me adorar, né? Não, não são todos, né, gente? Mas a gente fica um pouco assustado, né? Quando movimentos legítimos são fechados por causa dessa revelação interna, assim. Eu fico um pouco receoso, assim. É complicado. Parar de falar, senão daqui a pouco os vizinhos vão começar a jogar. Não, tem um monte de vizinho querido aqui, maravilhosos. Ai, ai. Penso que não está se passando dentro da minha cabeça nesse momento, assim. É um troço louco. Ai, ai. Vamos estabilizar um pouquinho? Então deixe que o corpo encontre naturalmente a posição em que ele quer ficar. Não imponham uma postura de meditação. É uma postura de aquietamento, de estabilização. É sempre uma negociação, não uma imposição. Uma imposição performática que vocês viram numa postura de yoga, na postura de praticantes de meditação. Isso é uma imposição histórica. Não é a postura do corpo que vai levar para a prática, é a postura da mente. E a postura da mente, ela é sem imposição quando ela é livre. Ela não se prende a uma base construída por outros, uma construção histórica. Então, quando eu me posturo, eu posturo a partir de mim e não de uma história. E quando eu me posturo a partir de mim, eu me posturo através de uma base livre. Como eu pego, como eu me transformo nessa postura? Que postura eu escolhi? Isso diz muito da gente. Então vejam que postura vocês escolheram. Feito esse meio caminho, a mente fica mais tranquila, sem a resistência do corpo. E se o corpo está sem resistência, a gente consegue observar melhor a respiração, que faz parte do corpo. Mas a forma que respiramos é corpo e mente. Um corpo retraído vai gerar uma respiração mais contida. Um corpo em movimento, ansioso, vai gerar uma respiração mais ansiosa. E isso a mente vai intervir também, ela vai se sentir mais agitada ou mais retraída. Agora então é o momento de acolher a mente. Veja como está a mente em relação a essa respiração e a esse corpo. A sutileza desse olhar, sem mudar. Talvez agora mente e corpo estejam juntas. E aí surge a quietude.
uma possibilidade de surgir a quietude. Se não chegou, não se cobre. Apenas observe. E aí eu me vejo respirando. A partir dessa base de quietude estabelecida, eu consigo observar meus movimentos em relação a energias externas. E esse vai ser o trabalho de vocês hoje, sexta e final de semana, para quem quiser. Observe de que base da mente vocês estarão operando quando surgir alguma coisa. Uma pessoa, uma comida, uma palavra. Qual a base que vocês buscam? E vejam se é possível buscar essa base sem essas situações externas. Construir uma base interna sem construções externas. De que base eu opero? Observem isso hoje quando sentirem que estão sendo movimentados, sugados por alguma coisa. Vejam se é possível olhar para isso. Que lugar da minha mente está agora? Em que lugar eu estou na minha mente? E isso é revelador. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam, toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, bom dia, boa sexta, bom final de semana. Vamos lá. Vou botar uma musiquinha aqui para encerrar. Vou botar Magnólia. A Odonto continua nesse corpício. Hoje. Não, hoje eu vou só aprontar. Hoje eu vou aprontar. Bom dia, boa sexta. Amanhã não tem, domingo não tem. A gente volta segunda-feira. Se eu sei que a vida é bela e linda, o que eu quero mais se eu sei que a vida é bela e linda? se eu sei que eu estou de bem com a vida,